Nas últimas semanas, o Pix, sistema de pagamentos instantâneos, foi alvo de uma série de controvérsias e notícias falsas, que geraram preocupação entre usuários e especialistas. Acusações sobre fraudes, vazamentos de dados e possíveis vulnerabilidades passaram a circular nas redes sociais, alimentando a desinformação sobre a segurança e a confiabilidade da plataforma. Para esclarecer esses pontos e desmistificar as alegações infundadas, entrevistamos o Dr. Augusto César, advogado criminalista especializado em direito penal e econômico, que analisou as polêmicas em torno do Pix e explicou as questões legais relacionadas a esses rumores. Doutor, o que é o Pix? Tadeu, o Pix nada mais é que um arranjo de pagamento instantâneo. O que seria isso? É uma modalidade de pagamento de transferências de conta para conta, ou seja, ele é diferente da tradicional TED e da DOC. O Pix ele não gera qualquer custo para essa relação de consumo. Então, é uma modalidade relativamente nova, estipulada pelo Banco Central, ou seja, pelo governo federal, que vem ajudando há muito tempo e de forma econômica, porque não tem custos adicionais, toda pessoa que está dentro de uma relação de consumo. O governo ele atualizou as normas do Pix recentemente. Como foi isso? Sim, o governo recentemente, na verdade em setembro de 2024, ele publicou uma instrução normativa onde então ela passaria a valer a partir de janeiro de 2025. E o que estipulava essa instrução normativa? Basicamente o seguinte, que não somente as tradicionais movimentações financeiras feitas por cartão de crédito, mas também o Pix, comumente conhecido, ele seria então fiscalizado com maior rigor pela Receita Federal. E nesse caso, o que muda? Antes, essas transações bancárias eram então declaradas pelas instituições financeiras à Receita Federal, quando então para pessoas físicas o valor superava ou igualava a R$2.000 e para pessoas jurídicas o valor de R$6.000. Agora, com essa nova instrução normativa, esses valores aumentaram um pouco. Para pessoa física, R$5.000 e para pessoa jurídica, R$15.000. E não propriamente somente as instituições financeiras, os bancos tradicionais, os grandes bancos, que deveriam ou que devem fazer a declaração desses valores em relação a cada contribuinte, a cada consumidor mensal. Mas com essa nova instrução normativa, também os chamados fintechs, os bancos digitais e quaisquer outras modalidades de pagamento e recebimento. Então, toda essa gama de recebedores de quaisquer tipos de valores devem agora ou deveriam declarar esses R$5.000 mensal para o cidadão, para a pessoa física, ou R$15.000 de pessoa jurídica para a Receita Federal. Doutor, e essa confusão que teve, esse problema de fake news, o que é verdade? O que você poderia filtrar para nós? Vamos lá. Realmente gerou uma onda muito grande de fake news. E não só de fake news, mas também de golpes. Muita gente criminosa acabou aproveitando dessa situação e da desinformação em si para aplicar golpes contra outras pessoas menos informadas. E muita gente, então, considerou ou achou que o Pix agora, especialmente, ele estava sendo taxado, ou seja, o governo estava ganhando algo a mais sobre as transações financeiras na modalidade de Pix. Isso não é verdade, doutor? Isso é totalmente uma mentira, uma vez que, para se criar um novo tipo de tributo, ou seja, aqui para a gente ilustrar, o tributo ele se divide basicamente em 3 espécies, que são os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. Para então se criar um novo tributo, precisa de uma nova lei. E o que ocorreu foi tão somente uma instrução normativa de fiscalização da Receita Federal. Então não houve qualquer taxação do Pix, não houve qualquer novo tributo relacionado ao Pix. Mas muita gente achou que isso estava acontecendo, o que é uma grande mentira, um grande erro, e quando não, muitas pessoas maliciosas aproveitaram da oportunidade para aplicar golpe, especialmente dentro de uma relação de consumo, contra consumidores menos instruídos. Isso gerou um caos tanto institucional, a nível de governo, como social, dentro das relações privadas. E aqui vale lembrar o seguinte,
que essas instituições financeiras elas iriam fazer a declaração global dos valores. Ou seja, é onde aqui também entrou uma outra fake news. Em nenhum momento a Receita Federal, o governo, ele iria investigar a vida privada do contribuinte, do cidadão. Muito pelo contrário, a Receita não iria querer saber sobre a origem e nem o destino dessa transação financeira. Então, o sigilo bancário estava e está ainda totalmente garantido, reservado. O que tão somente as empresas de recebimento fariam era declarar esse valor, sendo os valores recebidos no primeiro semestre até agosto de 2025 e os do segundo semestre até fevereiro de 2026. Dias atrás, o ministro da Fazenda foi em audiência pública, inclusive na televisão, falando que houve umas mudanças. Só poderia falar em palavras populares, o que ele disse? Sim. O que acontece? O ministro da Fazenda, o Haddad, ele, em conjunto, optaram, então, para recuar essa nova instrução normativa da Receita Federal, uma vez que, diante dessa grande onda de fake news e também de golpes, de crimes que estavam ocorrendo, gerou, então, toda essa desestabilização institucional e social e econômica. Então, o governo ele revogou essas novas medidas, que não são leis, mas deveriam ser cumpridas pelas instituições financeiras. Eu digo elas porque o cidadão em si ele não faria a declaração desses valores, mas tão somente as empresas de pagamento. Então, o governo ele retirou tudo isso. E o que acontece agora? Quando foi no dia 16 de janeiro de 2025, o próprio governo ele publicou uma medida provisória 1288. E o que vem a ser essa medida provisória? Além, então, de cancelar toda aquela instrução normativa da Receita Federal, agora, então, estabelece expressamente, positivamente, que não há qualquer valor adicional, não deve ser cobrado qualquer valor adicional ao Pix. O Pix ele é uma modalidade de movimentação financeira totalmente gratuita e também qualquer valor que você receba durante esse tempo, de qualquer relação financeira, ele não será monitorado, não será fiscalizado no sentido de quebrar o sigilo bancário dos contribuintes. Em resumo, o Pix continua com essa medida provisória agora gratuito, não oneroso e também é sempre respeitado o sigilo bancário. Então, essa medida foi justamente para tentar amenizar os ânimos, tentar apagar um pouco essas fake news e também, agora vale lembrar o seguinte, que se tratando de uma medida provisória, como o próprio nome diz, é uma lei temporária. Então, ela tem um prazo de 60 dias, podendo ser prorrogado por mais 60, ou seja, 120 dias no total, que é a sua validade. Depois disso, se o Congresso não tiver, então, publicado uma nova lei, ou melhor, convertido tal medida em uma lei propriamente dita, ela perde a sua validade. O governo teria que fazer uma outra manobra. O consumidor que trabalha com Pix, ele pode ficar tranquilo? Ele pode ficar totalmente tranquilo. Por quê? Primeiro, agora não existe mais aquela instrução normativa que antes já não previa qualquer custo adicional com o Pix e agora tem a nova medida provisória que reafirma isso. Então, todo consumidor ele pode ficar totalmente tranquilo, mas tem que ficar atento, uma vez que não é de hoje que também outras pessoas, digo, maliciosas, criminosas, acabam se aproveitando, especialmente daquelas pessoas que têm menos instruções e cobrando valores adicionais, o que é indevido. Não se deve cobrar qualquer tipo de preço diferenciado para quem opta em pagar e de adquirir o seu produto ou serviço na modalidade Pix. Doutor, para finalizar, a pessoa que foi vítima de fake news ou de golpe desse problema do Pix, como ela deve proceder? Tadeu, o que eu costumo aconselhar a todo mundo. Primeiro, evite cair no golpe. E como você pode fazer isso? Cheque sempre a fonte. Vá até as fontes confiáveis, legítimas. Pergunte para pessoas competentes e não saia acreditando em tudo que você recebe, seja no WhatsApp, em quaisquer meios de comunicação. Mas, se porventura você acabou sendo vítima de um golpe,
você pode procurar tanto o seu advogado de confiança, especialista, como até mesmo Ministério Público, a própria Delegacia de Polícia, a própria Defensoria Pública, se tratar de relação de consumo, o PROCON e até mesmo a Justiça diretamente. Ok, muito obrigado. Falamos com o Dr. Augusto Macedo, advogado criminalista. Ribeirão BNews, levando notícia ao vivo.